Bom dia, vamos começar hoje o nosso devocional com Deus, continuando aqui em Hebreus capítulo 5, que diz assim: Cristo supera a antiga aliança. Portanto, todo sumo sacerdote, sendo escolhido dentre os homens, é designado para representá-los em questão do relacionadas com Deus, a favor da humanidade, a fim de oferecer tanto dons quanto sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de compadecer-se dos que não têm conhecimento e se desvia, considerando que ele mesmo está rodeado de fraqueza. E por esse motivo, devo oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como em seu próprio favor. Ninguém, portanto, toma esta honra para si mesmo, senão quando convocado por Deus, como aconteceu com Arão. Desse mesmo modo, Cristo não buscou para si próprio a glória de se tornar sumo sacerdote, mas foi Deus quem lhe declarou: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. E revelo em outras passagens: Tu és sacerdote para todo sempre, conforme a ordem de Melquisedeque. Durante seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em clamor com lágrimas, àquele que o podia salvar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua reverente submissão. Mesmo considerando o fato de ele ser o Filho de Deus, aprendeu a obediência por intermédio das aflições que padeceu. E uma vez aperfeiçoando, tornou-se a fonte de salvação eterna para todos quantos lhe obedecem. Tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém, né? Que fala, Cristo supera a antiga aliança. E qual era essa aliança, né? A aliança do sumo sacerdócio, né? Porque todos que eram sacerdote, eles tinham o dever ali, né? De orar pelas pessoas e interceder pelas pessoas em favor das pessoas, né? A Deus, levando assim os problemas das pessoas, tudo que as pessoas pediam em oração, né? Então as pessoas iam ali e, como um padre, né? As pessoas vão até ele, falam o que está acontecendo e pede para que ele interceda por elas, né? Então antigamente era assim também, né? Só que a diferença foi que quando Cristo veio, porque o próprio Cristo, sendo Filho de Deus, ele se submeteu a tudo isso por amor a nós, né? E diz assim: portanto, todo sumo sacerdote, sendo escolhido dentre os homens, é designado para representá-los em questão relacionadas com Deus, a favor da humanidade, a fim de oferecer tanto dons quanto sacrifícios pelos seus pecados. Então, eles tinham que oferecer sacrifícios pelos pecados das pessoas ali. E aquele sacrifício era queimado em oferta a Deus para pedir o perdão de Deus, né? E por esse motivo, deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como do seu próprio favor. Então, tanto quanto ele pedia pelos pecados das pessoas e dele próprio, porque ele também era ser humano, ele também era pecador, né? Ele também gerava do mesmo jeito, né, os pecados que todo mundo gerava. Mas Jesus não, Jesus veio para fazer a diferença, né? Ninguém, portanto, toma esta honra para si mesmo, senão quando convocado por Deus, como aconteceu com Arão. Deste modo, Cristo não buscou para si próprio a glória de ser tomado sumo sacerdote, mas foi Deus quem lhe declarou: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Então o próprio Deus declarou Jesus como sumo sacerdote, porque ele teria que levar sobre ele todo o peso da cruz, todo o peso da nossa desobediência, todo o peso da ira de Deus, né? Então foi por causa disso que Jesus veio à terra e revela em outras passagens: Tu és sacerdote para o sempre, conforme a ordem de Melquisedeque. Durante seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em clamor e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua reverente submissão. Então temos que ser submisso a Deus, assim como Jesus foi.
O que é ser submisso, né? É andar como Jesus andou, obedecendo todos os mandamentos como Jesus obedeceu, servindo e não pecando, não errando como Jesus fez. Então isso é ser submisso a Deus, né? Fazendo sim a vontade de Deus e não a nossa. Porque muitas vezes nós, como ser humano, queremos fazer a nossa vontade. E que seja a nossa vontade em primeiro lugar, que seja o eu primeiro na nossa vida, né? E é isso que atrapalha a nossa comunhão com Deus. E é isso que Deus quer que nós entendamos, que nós temos que ser como Jesus. Deus quer nos mostrar que Jesus veio e foi vencedor. E como ser humano, ele foi vencedor. Ele sofreu tudo aqui na terra. E assim nós também podemos ser, né? E aqui diz assim também, né? Mesmo considerando o fato de ele ser o Filho de Deus, aprendeu a obediência por intermédio das aflições que padeceu. Então, ele mesmo sendo o Filho de Deus, ele aprendeu a obedecer porque ele era ser humano. Mas ele aprendeu por tudo que ele padeceu aqui na terra. Entenda, o sofrimento traz obediência. Muitas vezes nós não queremos sofrer, nós não queremos passar por certas situações da nossa vida, mas o sofrimento nos traz obediência, nos traz a presença de Deus, nos traz estar próximo de Deus, porque quanto mais nós estamos, como diz, né, de boa, nós estamos longe da presença de Deus. Mas quando nós estamos passando por algum problema, alguma coisa, nós nos ajoelhamos, nós nos chegamos a Deus. Então o sofrimento faz parte para que nós possamos entender que o sofrimento faz parte para que nós possamos estar próximo do Pai. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos quantos lhe obedecem. Então, Cristo tornou a fonte da salvação eterna, porque ele foi aperfeiçoado por Deus. E assim como nós somos, Deus tenta nos aperfeiçoar, mas muitas vezes o que nos atrapalha é o quê? Nós termos o livre-arbítrio, porque o nosso livre-arbítrio quer reinar, a nossa vontade quer reinar, os nossos desejos quer reinar. E isso nos afasta de Deus, porque queremos fazer tudo que nós queremos e não obedecer. Não obedecer, Senhor, até aqui eu vou, mas mais do que isso, se o Senhor me pedir, eu não faço. Eu não faço sacrifício, não, eu não vou, porque o Cristo já fez o sacrifício, sim, mas Deus quer nos mostrar que nós precisamos estar próximo dele. E como nós nos achegamos a Deus? Tirando de nós aquilo que nos atrapalha. Fortalecendo o Espírito Santo. Porque os desejos da carne nos atrapalham de chegar até a presença de Deus. Entende? E se nós fazemos só a nossa vontade, nós estaremos fazendo só a vontade da carne. E não a vontade do Espírito. E na nossa vida tem que prevalecer a vontade do Espírito Santo de Deus, né? Que nós temos que entender isso. Tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, né? E uma vez aperfeiçoado, tornou-se fonte de salvação eterna para todos quantos lhe obedecem. Tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, todos aqueles que obedecer, nós, sendo obediente à palavra, sendo obediente a Cristo, sendo obediente a Jesus, tudo que Jesus fez por nós, nós estamos nos chegando mais próximo de Deus, porque a obediência eleva o nível, a obediência nos faz subir degraus, a obediência a Deus nos deixa próximo de Deus. Por que Davi era segundo o coração de Deus? Porque ele era obediente a Deus. Ele ouvia a voz de Deus, ele queria estar próximo de Deus. Quando nós somos obedientes, a nossa obediência faz gerar frutos. Então temos que ser obedientes para estar próximo de Deus, para buscar o Senhor em tudo, né? Em tudo, em qualquer momento, em qualquer situação. E que nós possamos entender, né? Que a obediência faz isso conosco, né? Cristo supera a antiga aliança, então Cristo superou tudo isso para nos mostrar que é possível. E nele somos mais que vencedores, sozinhos não, mas quando estamos com ele, somos mais que vencedores. Amém? Agradeço a todos por terem vindo até aqui, tenham um ótimo dia abençoado por Deus, em nome de Jesus.